Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si. Estejamos todos bem-vindos, confiantes na proteção de Deus para cada um de nós. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de nada, não passa de um ruído. Entretanto, notai com que ar distinto e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se os lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, reconhece-se um ato marginal, maquinal, puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente. Quem de nós, mesmo que não acreditando na vida espiritual, não passamos pela reflexão de fazer uma prece, uma oração, dirigir um pensamento às forças superiores? Quem de nós muitas vezes já não se sentia um pouco tímido em falar com o Altíssimo? Quem de nós já não pediu a um papai, uma mamãe, uma pessoa que seja da nossa confiança, que dirija um pedido ao alto em favor de cada um de nós? A colocação proposta por Allan Kardec, todavia, nos arremete para a reflexão do ato. Infelizmente, e isto não é de hoje, podemos dizer quase que num sentido desde que o homem é homem, somos levados à repetição de palavras. Há posturas que intelectualmente podem às vezes posicionar-nos bem, mas que emocionalmente nos afasta da essência. E isto nós observamos a partir de observarmos uma criança fazendo uma prece. Uma criança que no seu primeiro balbuciar das palavras, quando ela consegue dizer Pai Nosso e que vai até o que está nos céus, a gente se admira e até estimula a criança para que ela saiba dizer o restante da prece. Mas pouquíssimas vezes a gente para convidá-la a tentar entender o que aquelas palavras significam. E isso já começa a forjar uma característica nossa de desvio ante a essência do que seria uma prece. Pedir, agradecer e louvar há necessariamente de ter algo de emocional, de profundo, do contrário fica vazio. Tem pessoas que pedem desculpas por tudo e o pedido de desculpas dela por isso mesmo se torna nulo, porque a gente deixa de perceber o pedido de desculpas e passamos a apenas notar um ato maquinal. O mesmo se dá com qualquer coisa que nós tornamos banal. O norte-americano, ele tem um hábito muito forte de dizer eu te amo para qualquer coisa e em qualquer situação. E como lá o eu te amo não tem necessariamente o mesmo peso que tem em português, então eu te amo, você precisa dar inflexões diferentes para dizer a mesma coisa, ou dizer as mesmas palavras com outro sentido. Então os pais vão deixar os filhos no colégio e à porta diz eu te amo, e o filho responde eu te amo.
Quando sai da sala de aula, olha para o professor e diz: até amanhã, professor, eu te amo. E o professor diz: eu te amo. E você está brincando com um coleguinha, quando vão se despedir: eu te amo. E o outro diz: eu te amo. Ao final das contas, o eu te amo passa a ser apenas uma saudação e perde a ênfase. Isto é fácil de percebermos e compreendermos. Mas quando a gente faz uma prece, será que a gente percebe que estamos muitas vezes banalizando tudo? Da mesma maneira que hoje temos banalizado uma expressão muito boa, mas que já não traduz aquilo que deveria traduzir? Repetir um Pai Nosso é simples. Orar um Pai Nosso é muito complicado. Nós pedimos coisas, afirmamos outras e nos comprometemos com outras que estão muito distantes daquilo que nós intimamente gostaríamos de fato. Perdoa-me, Pai, do jeito que eu perdoo. Mas na hora que eu não perdoo, eu estou adquirindo um compromisso muito grave. Livra-me das tentações, afasta de mim o mal. Mas esse mal não é o mal apenas que me fazem, mas é o mal que eu faço. A gente não pensa sobre isso. Dá-nos o pão de cada dia. Mas dá como? O pão não cai do céu e o pão não é distribuído nas padarias. Então, para que eu tenha o pão, eu preciso ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Então a gente de repente percebe que em cada frase existe um outro universo a ser pensado, a ser refletido, a ser valorizado. E nós simplesmente dizemos um Pai Nosso sem ter a mínima noção do que estamos fazendo. Há algumas experiências que dizem que quando alguém reza um Pai Nosso, o ambiente se modifica. Mas com certeza, se fizermos isso com qualquer Pai Nosso, esse ambiente não vai se modificar por igual. Porque quem modifica não é o som da palavra, o que modifica é a vibração com que ela é emitida. Se qualquer pessoa pegar um pistão, um saxofone, se aprender como é que se joga o ar no instrumento, sai som. Mas daí a dizer que sai música, vai uma longa distância. Nós temos vivido as situações de prece, de oração, de uma forma muito superficial. Mas isso não é ruim nem para Deus, nem para os espíritos. Isso é um péssimo negócio para quem assim faz. Porque a prece, independente dos três aspectos, agradecer, louvar e pedir, para ela ser bem feita, ela precisa nos levar a um outro padrão de raciocínio e de emoção. Em casa atualmente eu tenho 3 filhos pequenos. 2 vão fazer 9 anos agora, a outra vai fazer 3 anos. Então são 3 crianças. Todas as noites nós nos reunimos e fazemos uma prece coletiva. A pequena de 2 anos e meio, se a gente diz que dê a bênção, porque os nossos filhos, os meus e Lu, nós pedimos que eles peçam a bênção. A pequenina de 3 anos diz: mas a gente não rezou ainda. Ela cobra uma oração. E a outra, a Sofia, que muitos aqui conhecem, quando a gente termina a prece, ela continua de olhos fechados. E às vezes eu pergunto: por que você não terminou junto? Ela disse: eu terminei, mas é que tem mais umas coisas. Isso é muito valioso, porque leva você a deduzir que tem uma vivência. Não é apenas a repetição, não é o acompanhar uma emissão sonora. É você estabelecer uma sintonia a tal ponto que acaba a prece, mas você continua na prece, o clima não passou. E eu estou falando de uma criança de 8 anos de idade. Por favor, é de pouca relevância o fato dela ser minha filha. Eu estou falando mais do enfoque de que é importante a gente aprender a viver a prece. Porque repetir por repetir, a gente repete tantas coisas. A gente vê na mídia eletrônica tantas expressões chulas, tantas expressões que nós poderíamos dizer malditas há pouco tempo, e que do nada elas se incorporam no nosso vocabulário, perdem a força do que diziam, mas também não ganham nada com isso. E isso a gente tem feito com as nossas orações.
somos culpados no passado, porque já desde lá nós viemos assimilando isso, provavelmente de outras religiões que já atravessamos. Mas enquanto espíritas, nós deveríamos sim já ter uma noção da prece de uma forma diferente, porque Allan Kardec se deu ao trabalho de, no Evangelho segundo o Espiritismo, colocar um capítulo, preces espíritas, que foi de onde a gente leu uma parte ou pequena hoje, mas ali ele fez questão de dissecar o Pai Nosso. O Pai Nosso ficou todo por inteiro dissecado, frase por frase, e nós simplesmente não entendemos, e se lemos, não repetimos, e se repetimos, perdemos a emoção. Estamos falando de um assunto tão comum, a prece, mas muitas vezes parece um assunto tão grave, porque a gente passa batido nesse assunto o tempo inteiro. Como é que a gente vai fazer para melhorar a nossa prece? Mas eu não consigo ficar meditando concentrado por muito tempo. Então, no pouco tempo que você consegue, faça o melhor que você puder. Esqueça a pressa, esqueça o volume das palavras, esqueça até a quantidade delas, mas emita com emoção, porque é a única forma que nós temos para alcançar aquilo que nós queremos. E para alcançar o que nós estamos buscando, é preciso que a gente se projete a isto. Ainda não somos os homens de asas no corpo. As nossas asas estão apenas na mente. Então que a gente aprenda a colocar a mente a voar de uma maneira feliz, indo aonde nós de fato queremos. O interessante é que quando nós queremos ter uma formação profissional, nós nos sujeitamos a coisas que depois de passado a gente pensa que foi tudo um absurdo. Temos a obrigação de estudar e dar contas de assuntos que não nos interessam. Temos que refletir, fazer testes, executar trabalho, pesquisas em coisas que a gente não entende por que isso nem para quê, mas a gente se sujeita, porque estamos buscando algo mais na frente. Mas na hora que é para buscar algo para a nossa essência, para a alma, a gente simplesmente deixa de lado. A prece é o modelo mais simples que nós temos para buscar um equilíbrio na vida. Mas nós duvidamos disso. Duvidamos porque nos empenhamos muito pouco em viver uma oração. Quase sempre a gente está cansado, quase sempre porque naquele momento foi de mais, foi de menos. É porque estamos numa festa, quem é que no meio de uma festa vai parar para rezar, para agradecer? É por conta de uma dor, aí a gente reza para poder pedir ajuda, porque ninguém vai agradecer. Mas são circunstâncias que demonstram muito bem o quanto a gente foge da essência. Uma prece. Se a gente pensar em Jesus Cristo fazendo um Pai Nosso, naquele momento a gente consegue mudar a nossa ideia. Imaginemos Jesus olhando um pouco para o alto, dizendo: Pai Nosso. Quanta abertura. Identifica o superior como Criador, identifica o superior como a generosidade, porque é nosso, identifica a grandiosidade e a ausência total de qualquer limite nos preconceitos ou no que quer que seja, porque nos fez a todos. Dá uma identidade de profundidade e da busca da intimidade. Pai Nosso. Dá para se fazer uma viagem de mais de 1 hora só com essas 2 palavras. Mas muitas vezes a gente nem ao menos se dá conta das 2 primeiras. Pai Nosso que estás nos céus. E quando nós colocamos que estás nos céus, nós também não percebemos que se Ele está nos céus e Ele está em todo lugar, então onde eu estou também é o céu. A gente não mergulha de jeito nenhum, ou quase nunca, no sentido de uma prece. E eu estou falando do Pai Nosso por ser a mais comum
das orações. Por ser aquela que, de qualquer religião que nós estejamos, se cruzamos com o cristianismo, nós ou já sabemos ou já ouvimos falar. E nós sequer nos damos conta do título, Pai Nosso. Quanta profundidade. Pai Nosso. Se eu estou em desespero, Pai Nosso. Mas a gente não pensa no Pai Nosso. Que dirá outras preces? Ah, mas eu não sei fazer preces. Senhor, aqui está João. Era o tamanho da prece daquele homem, uma história que todo mundo conhece. E os que o viam achavam estranho. Ele entrava na igreja, olhava para o altar. Senhor, eu sou João. Senhor, aqui está João. Senhor, João ia embora. E um dia ele adoece. Não tem ninguém para visitá-lo. Mas ele está feliz no hospital. E lhe perguntam: por que você está tão feliz? Porque todo dia de manhã entra um homem aqui no meu quarto e diz: João, eu sou Jesus. Onde é que está a profundidade? Na singeleza. E o que é o singelo? Não é o resumido, é o profundo. É a essência que se exterioriza quando se vive a prece que se pronuncia. Mas é preciso falar, é preciso viver. É preciso ser longa, é preciso ser intensa. É preciso ser eloquente, é preciso ser verdadeira. A prece não tem que falar de nem para. A prece tem que ser comunhão. Comunhão com aquilo que a gente busca, com aquele que a gente sente, com aqueles aos quais pedimos apoio. E isto não existe como esconder, não existe como disfarçar, porque é do fundo da alma, são os sentimentos que gritam. Tomemos o dia de hoje como uma referência para que a gente redirecione o sentido das nossas preces. Se você quer pedir, peça, mas de coração aberto e de alma sentida. Se você quer agradecer, agradeça, mas agradeça com sentido de gratidão, de reconhecimento. E ainda que você não entenda pelo que agradece, entenda que você agradece de verdade. E por fim, se você quer louvar e não sabe como fazer um louvor ao mundo superior, louve-se a si mesmo dizendo: meu Deus, obrigado porque eu sou eu e tu me destes a vida. Vamos ficar bem descontraídos para passarmos a nossa meditação, reflexão, concentração nos momentos de captação de boas energias. Pai nosso, sê conosco, Senhor, em todos os instantes de nossa vida. Significa dizer, Senhor, que nos dês a condição de te perceber conosco. Pai nosso que estás no céu, ajuda-nos
a transformar as circunstâncias de nossas vidas no paraíso das grandes realizações. Aqui viemos para grandes aprendizados. A escola da vida nos recebeu de braços abertos, colocando em nosso caminho os melhores mestres, os mestres da alegria, os mestres do aprendizado. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque os teus mensageiros nos abraçam, nos envolvem, nos tonificam corpo e alma, deitando sobre nós seus bons fluidos, suas energias revitalizantes. Pai nosso, ser de suprema inteligência, manifestação da bondade absoluta em nossas vidas, infunde-nos um pouco de tua sabedoria, para que saibamos aproveitar especialmente estes momentos de entrega e de recepção, os momentos de amor e de sabedoria. Que os amigos espirituais, envolvendo-nos como estão agora, encontrem abrigo em nossos corações, doando-nos o que há de melhor. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso, envolve-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos encontrarmos contigo através do encontro conosco mesmos. Que seja o céu visualizado, sentido e ampliado em nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso nome, por cada ato, por cada gesto, por tudo o que façamos. Seja a glória em nossas vidas, o reflexo da tua glória sobre cada um de nós. Pai nosso, dá-nos força e coragem para vencermos as nossas dificuldades. Estende a tua mão através dos teus mensageiros, para nos dar não apenas o suporte, mas também nos indicar os melhores caminhos. Pai nosso, infunde nos nossos magnetizadores encarnados a capacidade de doarem o melhor em favor de todos nós, como começam a fazer agora. Que os fluidos do mundo espiritual, agora também envolvidos com os fluidos do mundo animal, converjam para o nosso equilíbrio e harmonia. Inspiremos profundamente, pensando nas bênçãos que Deus nos concede. E expiremos agradecendo por tudo o que nos é dado.
Deixemos que o ar entrando em nossos pulmões vá até a parte inferior dos mesmos, proporcionando uma renovação maior no nosso mundo fisiológico. E meditemos profundamente sobre o valor da prece, para que vivamos mais harmoniosamente durante todo o dia e durante toda a noite. Aproveitemos estas energias do ambiente. Aproveitemos as energias dos espíritos amigos. Aproveitemos as energias dos nossos companheiros que nos doam o seu magnetismo. Aproveitemos as bênçãos da natureza, a luz, o sol, o ar, as plantas, enfim, tudo o que nos favorece, dando-nos oportunidades de melhores vidas. Sejamos agradecidos a Deus e louvemos a Ele por nos dar todas as oportunidades que temos. Inspiremos profundamente, expiremos e mantenhamos-nos em oração, valorizando estes momentos de prece, enquanto os nossos companheiros magnetizadores vão magnetizar as nossas águas. Pai nosso, glorificado seja o vosso nome. Que saibamos te louvar e agradecer, e que na tua misericórdia nos ajude mais uma vez. E continuemos em oração, em tranquilidade.